Estão as mulheres cristãs na Venezuela. Muitas mulheres estão vivendo com esse impacto agora em 2026, com a prisão de Nicolás Maduro, e vem a esperança, né, dessa liberdade. Como as mulheres cristãs têm vivido nesse cenário? Será que a liberdade tem fazido elas parar diante do que está acontecendo, diante desse cenário de incertezas? Como elas estão lidando com a vida? Você já parou para pensar? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas mulheres e o que nós podemos estar aprendendo com elas. Que nesse cenário de incerteza, as mulheres cristãs venezuelanas pararam para reclamar, cruzaram os braços e falaram: não vamos fazer nada. Pelo contrário, nós podemos aprender com essas mulheres que elas levantaram clamor, elas começaram a fazer vigílias, levantaram vigílias, porque enquanto o mundo discute sobre política, essas mulheres elas estão discutindo sobre a soberania de Deus, o que Deus pode fazer por ela, como Deus pode, né, suprir as suas necessidades mesmo diante da incerteza. E nós, mulheres cristãs de outras nações, o que nós podemos aprender com as mulheres cristãs da Venezuela? Podemos aprender que a oração, ela é uma arma política e não apenas um pedido para que Deus venha agir, porque quando as mulheres colocam de joelho no chão, dobrado, confiando na soberania de Deus, a nossa oração ela se transforma em arma, porque ela vai aonde os políticos não podem ir, ela vai aonde o homem não vai, mas o Senhor Deus ele vai, alcança vidas através do poder da oração. Então, seja lá qual o momento que nós estivermos vivendo, seja na incerteza, seja na insegurança política do país que você vive, procure orar, clamar ao Senhor, aprender com essas mulheres, porque elas têm feito isso. E através da oração tem se levantado um exército de mulher para suprir muitas necessidades daquele povo. As mulheres, elas entenderam que a oração com fé, ela pode mudar o rumo do seu país, pode mudar a história delas hoje e também da geração futura dela. Então o poder da oração vale muito, porque quando se dobra o joelho e a gente ora, busca o Senhor, através da fé, nós podemos contemplar o que muita gente não pode. Podemos contemplar um futuro de paz, de tranquilidade, de liberdade para a nossa geração. E essas mulheres, através do evangelho do sopão e da fronteira, têm se tornado as madres da resistência. Através do colapso do Estado, a igreja tem sido o único refúgio que as pessoas têm encontrado, porque as igrejas elas não fecharam a porta, porque elas estão vivendo num momento de crise no seu país. Não, pelo contrário, essas mulheres arregaçaram as suas mangas e foram falar do amor de Jesus. Elas não trancaram-se dentro de casa com medo diante da incerteza, mas elas, como eu disse, arregaçaram as mangas e agora foram para as ruas oferecer alimentos necessitados, oferecer suporte médico que muitas pessoas não têm ali naquele país diante desse cenário que elas estão vivendo. Mas essas madres da resistência se levantaram, se posicionaram e foram lá fazer conforme a palavra de Deus instrui. Essas mulheres trazem uma lição muito poderosa para nós, mulheres de outras nações, que fé sem obras, ela é morta, e que a fé, através das obras, ela é um verdadeiro milagre em meio à escassez. Porque no momento que elas estão vivendo, elas não paralisaram, mas através da fé, elas estão lá, semeando a palavra de Deus. Já pensou que num momento desse, elas fossem falar do amor de Jesus, fossem pregar o evangelho, mas elas não levassem o que aquele povo está precisando? Seria morta, a fé delas não teria resultado, mas agora elas estão lá, fazendo o que precisa ser feito através da assistência social, através de levar saúde, através também de oferecer o alimento, e assim falando desse Jesus maravilhoso, que ele supre as necessidades. E nós podemos aprender isso, que no meio da escassez, no meio da dificuldade, o Senhor levanta você, mulher. O Senhor levanta eu, serva de Deus, e você, para levar o que essa pessoa precisa e assim a gente mostrar Jesus através das obras também.
Para você refletir, o que você faria se a sua igreja fosse a única fonte de pão do seu bairro, da sua cidade, da onde você está? Ela fecharia as portas porque está vivendo numa incerteza, ou arregaçaria as mangas, abriria as portas e ia falar do amor de Jesus através das obras, através do que fosse necessário? Pense nisso. E assim você vai melhorar a sua fé. Você vai colocar a sua fé em ação aonde você está. Porque você, mesmo que não está vivendo na situação das nossas irmãs na Venezuela, você pode fazer algo aonde Deus te colocou e mostrar a sua fé, ser fonte de alimento aonde Deus te plantou. Aproveita, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, também deixe o seu like, porque assim você abençoa muito o canal. E agora nós vamos falar sobre o mártir silencioso que essas mulheres têm se tornado. O monitoramento de telefones e a perseguição de alguns ativistas, como Rócio San Miguel, essas mulheres têm enfrentado também perseguição, grandes desafios como a violência psicológica, como a violência também física. E aí, como você reagiria se fosse você enfrentando um cenário desse? Você continuaria proclamando o evangelho ou você deixaria de lado porque o medo chegou até você e você decidiu paralisar? Essas mulheres, elas não pararam, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do medo de serem maltratadas, física, emocionalmente, psicologicamente, elas continuaram, elas têm avançado e têm feito a diferença ali no seu país. Nesse contexto que as cristãs têm vivido na Venezuela em 2026, elas, para servir Jesus, ser cristã, elas têm que ter coragem de um mártir, porque elas podem sim sofrer muitas retaliações pelo que elas têm feito, porque mesmo sabendo que os seus celulares podem estar sendo grampeados e trazer consequências sérias para a vida delas, elas continuam a pregar o evangelho, continuam fazendo o que tem que ser feito, continuam ajudando o próximo. E nós, mulheres de outras nações, será que nós estaríamos prontas para ser voz dos que não têm voz, assim como as mulheres da Venezuela, mesmo sendo ameaçadas, elas continuam sendo porta-voz dos que não têm voz, levando pão para os que precisam de pão, levando uma mensagem de conforto para os que precisam, e elas têm feito a diferença. Tem se levantado um grande exército de mulheres. E nós, aqui de outras nações, será que nós temos aprendido com elas? Será que nós temos parado para pensar como essas mulheres estão? E o que nós podemos fazer? Nós, mulheres de outras nações, podemos orar para que o Senhor continue abençoando essas mulheres lá, fortalecendo, encorajando para que elas possam ser porta-voz do céu na vida dos necessitados, daqueles que precisam de Jesus nesse momento difícil do seu país, que o seu país está enfrentando. Então, ore por essas mulheres e assim você já está contribuindo para a vida delas, para o desenvolvimento delas em Cristo Jesus. E a jornada das mulheres cristãs em 2026 nos mostra que mesmo quando o Estado falha, quando o Estado está decaído, a igreja é a única esperança dos necessitados. A igreja, ela se levanta, mas com o joelho no chão, com os joelhos dobrados, para que o Senhor Jesus venha fortalecer, para que pessoas venham se achegar a Cristo. Então, que nós possamos aprender lições importantíssimas com essas mulheres e assim fortalecer a nossa fé e fazer o que tem que ser feito aonde Deus te plantou, onde Deus te colocou, tem um propósito. Busque saber qual é o propósito de Deus para a sua vida aí onde Deus te colocou. Que o exemplo dessas mulheres de fé que não foge diante das crises possa nos fortalecer a nossa fé também, para que nós possamos então fazer o que nós somos chamadas para fazer, independente da crise que nós estamos vivendo ou que o nosso país está enfrentando. Se você vai orar por essas mulheres lá da Venezuela, deixe um amém aqui nos comentários, porque assim você vai ajudar, inspirar outras mulheres também a orar, fazer chegar esse vídeo a muitas outras mulheres, para que nós possamos levantar um exército de oração por essas mulheres, para Deus fortalecer essas cristãs que estão lá, continuando firme, exercendo a sua fé em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Até lá!